Olá, uma boa tarde, seja bem-vindo a este vídeo. Falando aqui Marcelino Araújo, dia 12/9 de 2016, 14 horas e 30 minutos. Esta é a leitura bíblica diária. Bem-vindo! Hoje vamos ler em Josué capítulo 12, 13 e 14. Estes, pois, são os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram, e cujas terras possuíram além do Jordão para o nascente do sol, desde o ribeiro de Arnon até o monte de Hermon e toda a planície do oriente. Sion, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom e que dominava desde Aroer, que está à beira do ribeiro de Arnon, e desde o meio do ribeiro e a metade de Gileade até ao ribeiro de Jaboque, o termo dos filhos de Amon. E desde a Campina até o mar de Quinerete para o oriente, até o mar da Campina, o mar salgado, para o oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul, abaixo de Asdot Pisga, como também o termo de Og, rei de Bazã, que era do restante dos gigantes, e que habitava em Astarote e em Edrei. E dominava no monte Hermon, e em Salcá, e em toda Bazã, até ao termo dos Gessureus e dos Macateus, e metade de Gileade, termo de Sion, rei de Hesbom. Ao Deus da minha vida, que me compreendeu, sem nenhuma esperança. A estes Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram. E Moisés, servo do Senhor, deu esta terra em possessão aos Rubenitas e aos Gaditas, e à meia tribo de Manassés. E estes são os reis da terra, aos quais Josué e os filhos de Israel feriram aquém do Jordão para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que sobe a Seir. E Josué a deu às tribos de Israel em possessão, segundo as suas divisões. O que havia nas montanhas e nas planícies, nas campinas, e nas cidades das águas e no deserto, e para o sul, o Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Perizeu, o Eveu e o Jebuseu, o rei de Jericó, o rei de Ai, que está ao lado de Betel, outro, o rei de Jerusalém, outro, o rei de Hebron, outro, o rei de Jarmute, outro, o rei de Laquis, outro, o rei de Eglon, outro, o rei de Geser, outro, o rei de Debir, outro, o rei de Geder, outro. Eu te adorarei, ó Deus. O rei de Ormá, outro, o rei de Arade, outro, o rei de Libna, outro, o rei de Adulão, outro, o rei de Maquedá, outro, o rei de Betel, outro, o rei de Tapua, outro, o rei de Efer, outro, o rei de Afeque, outro, o rei de Lazaron, outro, o rei de Madom, outro, o rei de Azor, outro, o rei de Sirom, outro, o rei de Akzaf, outro, o rei de Tanak, outro, o rei de Megido, outro, o rei de Quedes, outro, o rei de Jequineão, o Jequineão do Carmelo, outro, o rei de Dor, no outeiro de Dor, outro, o rei de Goim em Gilgal, outro, o rei de Tirza, outro, 31 reis ao todo. Era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, então entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. A terra que ainda fica é esta: todos os termos dos filisteus e toda Gessur, desde Sior, que está em frente ao Egito, até o termo de Ecrom, para o norte, que se diz ser dos cananeus, 5 príncipes dos filisteus: o Gazeu, o Asdodeu, o Asqueloneu, o Giteu, o Ecroneu e os Aveus. Desde o sul, toda a terra dos cananeus, e Meara, que é dos sidônios, até a Feca, até ao termo dos amorreus.
como também a terra dos Gebalitas, e todo o Líbano para o nascente do sol, desde Baal-Gade até o pé do monte Hermon, até a entrada de Amate. Todos os que habitam nas montanhas desde Líbano até Misefrot-Maim, todos os sidônios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Tão somente reparte a terra em herança a Israel, como já te mandei. Reparte, pois, agora esta terra por herança às 9 tribos e meia tribo de Manassés, com a qual os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança, além do Jordão para o Oriente, assim como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor. Desde Aroé, que está à beira do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina de Medeba até Dibon, e todas as cidades de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até o termo dos filhos de Amon, e Gileade, o termo dos Gessureus, e dos Macateus, e todo o monte Hermon, e toda Bazã, até Salcar, todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei. Este ficou do restante dos gigantes que Moisés feriu e expulsou. Porém os filhos de Israel não expulsaram os Gessureus, nem os Macateus. Antes Gessu e Macate ficaram habitando no meio de Israel até o dia de hoje. Então somente a tribo de Levi não deu herança. Os sacrifícios queimados do Senhor Deus de Israel são a sua herança, como já lhe tinha falado. Assim Moisés deu a tribo dos filhos de Ruben, conforme as suas famílias, e foi o seu limite desde Aroer, que está à beira do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina até Medeba. Esbom e todas as suas cidades que estão na campina de Bom e Bamote Baal e Bet Baal Meon, e Jaza e Quedemote e Mefate e Kiriataim e Sibna e Zeret Saar no monte do vale, Bet Peor, Asdod Pisga, Bet Jesimote, e todas as cidades da campina, e todo o reino de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés feriu, como também os príncipes de Midian, Evi, Requem, Ezu, Iu e Reba, príncipes de Sion, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram a espada a Balaão, filho de Beor, o adivinho, com os outros que por eles foram mortos. E o termo dos filhos de Ruben ficou sendo o Jordão e os seus limites. Esta foi a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias. E deu Moisés a tribo de Gade aos filhos de Gade, segundo as suas famílias. E foi o seu termo Gezer, e todas as cidades de Gileade, e metade da terra dos filhos de Amon, até Aroé, que está em frente de Rabá. E desde Esbom até Ramate, Mizpá e Betonim, e desde Manaim até o termo de Debi, e no vale Bet-Aram, e Bet-Nirra, e Sucote, e Zafon, que ficara do restante do reino de Sion em Esbom, o Jordão e o seu termo, até a extremidade do mar de Quinerete, além do Jordão para o oriente. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias. Deu também Moisés herança à meia tribo de Manassés, e deu a meia tribo dos filhos de Manassés segundo as suas famílias. De maneira que o seu termo foi desde Manaim, todo Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades. E metade de Gileade, e Astarote, e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã, deu aos filhos de Maquir, filho de Manassés, a saber a meia tribo dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. Isto é o que Moisés repartiu em herança nas campinas de Moabe, além do Jordão para o oriente de Jericó. Porém a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor Deus de Israel é a sua herança, como já lhe tinha falado.
Isto, pois, é o que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhes fizeram repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, acerca das 9 tribos e da meia tribo. Porquanto as 2 tribos e meia da tribo da já dera Moisés herança além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre eles. Porque os filhos de José eram 2 tribos, Manassés e Efraim, e aos levitas não se deu herança na terra, senão cidades em que habitassem, e os seus arrabaldes para seu gado e para seus bens. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel, e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe a resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje tenho já 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força, então tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia. Pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins, os grandes e os fortes, os grandes e fortes cidades, e grandes e fortes cidades. Porventura, o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até ao dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor Deus de Israel. E antes o nome de Hebrom era Kiriat Arba, porque Arba foi o maior homem entre os anaquins. E a terra repousou da guerra. E aqui termina a leitura bíblica diária de hoje. Se você gostou, se inscreva neste canal para não perder as novidades. Comente, compartilhe, deixe seu comentário aí abaixo. Na descrição desse vídeo estão os links das minhas redes sociais, Facebook, grupos, blogs, enfim. Façam uma visita. Deus abençoe. Obrigado por sua companhia. Até o próximo vídeo, até a próxima leitura bíblica diária. Fica com Deus, fica na paz do Senhor. Tchau!